chega ao final, a gente precisa novamente localizar o ponto inicial. Então, peraí, vamos trazer essa imagem aqui pra frente. Então, eu venho aqui, olha, com a agulha, eu ajudo a erguer o ponto, porque realmente a gente é pequenininho, tá? E aí, na nossa segunda corrente, lembrando, eu fiz um ponto baixo e duas correntes, tá? Então, na nossa segunda corrente, a gente vai passar lá a nossa agulha, vai puxar a laçadinha e, olha, a gente arremata. E aí, a gente tem o final da carreira preenchida. Bom, agora a gente inicia a próxima carreira mantendo o posicionamento dos pontos. Então, ainda não há diminuição. Vamos manter a quantidade de pontos, bem como se eles estão pela frente ou se eles estão por trás. Tem que manter, tá bom? Você vai fazer uma corrente para você ter movimento e olha, a gente tem dois pontos feitos por trás à nossa frente, né? Então, a gente vai trabalhar colocando a agulha aqui atrás, abraçando o ponto que foi feito por trás, fazendo aqui a voltinha, puxando a laçada. Eu giro a minha agulha de modo que fique virado para frente, porque ela sai aqui, né? Então, eu preciso que ela fique aqui. Eu laço e eu faço um ponto baixo em relevo por trás novamente. Eu faço as duas correntes para me dar a altura, eu laço e aí é só manter o posicionamento. Então, está por trás, eu vou fazer por trás o próximo ponto. Os próximos dois são pela frente, então, eu faço pegando o pontinho pela frente, ó. Fiz o primeiro. Agora, eu faço o segundo. Vou fazer por trás. Então, eu venho aqui por trás, abraço o ponto. Toma cuidado, tá, gente? Se você estiver fazendo pequenininho, você vai perceber que facilmente você acaba pegando o ponto que não é para pegar, tá? Então, olha com bastante cautela, bastante cuidado. Observa bem o que você tá fazendo, tá? Ó, agora pela frente novamente, ó. E observa aqui, olha como é que vai ficando. O desenho, ele vai se firmando, né? Você vai ficando cada vez mais visível, porque nós temos mais carreiras desta forma sendo feitas. Então, agora, minha gente, o que eu vou fazer é encerrar esta carreira por completo desta volta, para que na próxima carreira a gente possa iniciar as diminuições. Uma vez tendo encerrado, então, esta carreira, né, aonde agora nós temos duas carreiras em pontos em relevo, nós vamos na próxima carreira, essa que nós vamos iniciar agora, começar o processo de diminuição, tá? Então, já no primeiro ponto, a gente já encontra este movimento de diminuição e a gente vai fazer da seguinte forma. A gente faz uma corrente para iniciar e o primeiro ponto a gente faz no relevo, como a gente já vinha fazendo. Então, aqui por trás, eu vou abraçar o ponto, eu vou trabalhar inicialmente um ponto baixo e eu vou fazer duas correntes para me dar a altura, né, do ponto alto. O próximo ponto, que seria em relevo da mesma forma que fizemos este, eu não faço, eu pulo. Eu laço e eu vou trabalhar os próximos dois que são feitos pela frente. Então, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo pela frente e mais um ponto alto em relevo pela frente. Na próxima sequência, eu trabalho dois por trás. Então, acompanhe aqui comigo, olha. O primeiro por trás e o segundo por trás. Nesta sequência, eu fiz dois jogos de pontos altos em relevo, aonde um joguinho de dois pela frente, um joguinho de dois por trás. Laço e mais uma vez eu faço um joguinho de dois pela frente. Então, o primeiro ponto e o segundo ponto. É o meu terceiro joguinho de pontos altos em relevo, tá? Sendo o segundo pela frente. Laço e vou fazer o meu quarto joguinho e agora é o meu segundo, né, por trás. Faço o primeiro, laço e eu faço aqui o segundo. Dessa forma, eu tenho uma sequência de pontos. Então, eu tenho uma diminuição inicial,
2 pela frente, 2 por trás, 2 pela frente, 2 por trás. Isto é uma sequência de repetição. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou laçar e eu vou trabalhar um pela frente. Pulo o próximo ponto e laço. Trabalho 2 por trás. Eu vou trabalhar um joguinho por trás. O primeiro e o segundo. Laço e vou trabalhar um joguinho pela frente. Então, o primeiro e o segundo deste joguinho. Novamente, eu trabalho um joguinho por trás. Então, eu faço o primeiro e eu faço o segundo. Mais uma vez, um joguinho pela frente. O primeiro e o segundo. Nesta sequência, mais uma vez, eu tenho a repetição. Então, eu tenho 4 joguinhos trabalhados por completo e 1 de diminuição. Novamente, eu tenho diminuição a seguir. Então, por trás, eu trabalho somente um ponto alto, veja. Então, um ponto alto em relevo por trás, pulo o próximo e venho pela frente. Perceberam? É desta forma que nós vamos trabalhar a primeira carreira de diminuições por completo. Terminada esta carreira, a gente vai então para a próxima, já com mais diminuição. Então, a gente começa fazendo uma corrente, a agulha vai para trás, porque a gente vai manter a posição do ponto da carreira anterior. E a gente aqui, olha, vai fazer o ponto baixo inicial. Faço uma e 2 correntes para me dar a altura. E agora, a gente segue fazendo o primeiro ponto de diminuição desta carreira. Então, eu laço e observe, eu tenho 2 pela frente. Vou trabalhar somente um. Então, pela frente, eu trabalho um ponto alto. Laço, pulo o próximo ponto e vou trabalhar a sequência de 2 que são feitos por trás. Veja o primeiro. E agora, o segundo. É o primeiro joguinho de 2 que eu mantenho o tamanho, tá? Eu laço e mais uma vez vou trabalhar um joguinho de 2, só que agora é pela frente. O primeiro e o segundo. Laço, vou trabalhar o terceiro joguinho de 2, agora é por trás. Então, o primeiro. Vamos fazer novamente? Porque não ficou bem modelado esse ponto, não. Então, vamos lá, ó. O primeiro e o segundo. Minha gente, observem que aquela sequência de 5 joguinhos foi cumprida, porque eu tenho o primeiro, que é um ponto só, que veio diminuído já na carreira anterior. O segundo, que é um ponto só, que foi diminuição nessa carreira. O terceiro com 2, o quarto com 2 e o quinto com 2. Vocês observam que quando aumenta o intervalo de diminuição, então 1 e 2, diminui o intervalo com 2. Então, 1, 2 e 3. Perceberam? Então, vamos fazer novamente, ó. O primeiro ponto aqui é pela frente, que veio diminuído já da carreira anterior. Agora, eu tenho 2 por trás, mas eu vou realizar a diminuição. Então, eu vou trabalhar somente 1. Então, vou fazer aqui um ponto alto por trás. Vou laçar, pulo este e vou para os 2 que são feitos pela frente. Então, o primeiro joguinho com 2. Na sequência, vou para o segundo joguinho com 2, só que agora é por trás. Então, você vai acompanhar aqui comigo. O primeiro por trás e agora o segundo por trás.
Tenho 2 joguinhos com 2, tá? Vou para o terceiro. Então, pela frente, o primeiro e o segundo. E mais uma vez eu tenho uma sequência de 5 joguinhos feitos, sendo que eu tenho 1, 2 e 3 com 2, 1 com 1 e 1 com 1. Perceberam? Então, o intervalo para a diminuição diminuiu. Antes era 4 e agora eu tenho sempre 3 com 2 para 2 de diminuição. Tá joia? Vamos lá então? Contorno da carreira por completo desta forma. Chegada ao final desta carreira, nós vamos então iniciar a nossa terceira e última carreira com diminuição, tá? Então, a gente fez a primeira, aonde a gente transformou um grupo de 2 em 1. A segunda carreira, aonde já havia um grupo de 2 que já tinha sido transformado em 1. E na sequência, transformamos o segundo grupo de 2 em 1. E agora, nessa terceira carreira de diminuições, o terceiro grupo de 2 se transformará em 1. E nesta sequência, nesta carreira, nós teremos 3 sequências de 1 ponto somente. Então, minha gente, é o limite que eu alcancei aqui para obter a circunferência que eu preciso. Caso você aí precise de uma circunferência ainda um pouco mais ajustada, você pode continuar realizando as diminuições até que todos os intervalos que tenham 2 pontos passem a ter um somente. O seu limite de diminuição é exatamente quando você tem 1 ponto em cada grupo inicial que um dia foi de 2. Bom, então para a gente poder seguir com esta execução, uma corrente para iniciar, jogo a agulha para trás, ao redor do ponto onde eu estou, eu farei o meu ponto baixo. 1 e 2 correntes que me dão a altura do ponto alto, que é o ponto que nós utilizamos aqui, e a partir de agora a gente segue fazendo, num primeiro momento, né, um ponto em relevo, neste caso eu vim para frente, para o ponto da carreira anterior. Neste caso, eu já tenho os 2 pontos de diminuição que nós fizemos anteriormente. Então, o próximo ponto é diminuição. Venho aqui por trás e eu vou trabalhar neste gominho de 2 somente um ponto. Laço, e no próximo ponto, no nosso próximo grupinho de 2, eu trabalho 2 pontos. Então, ó, você vê o primeiro ponto alto, aqui eu fazendo pela frente, né? E agora aqui, vejam, o segundo ponto alto. Percebam que eu tenho um ponto somente, um ponto somente e um ponto somente. 3 grupinhos com um ponto somente. Mais uma vez, faço 2 pontos em relevo, agora é por trás, então eu faço o primeiro e eu faço o segundo. Lembrando que o meu intervalo de aumentos é de 5 gominhos, então eu tenho um gominho com 1, 2 gominhos com 1, 3 gominhos com 1, agora 4 com 2 e 5 com 2, intervalo de 5, ok? Novamente, então, o primeiro gominho onde tem somente 1 e já está com diminuição lá de anteriormente. Mais uma vez, um gominho que tem somente 1 e já está com a diminuição feita anteriormente. E agora a diminuição desta carreira, aonde este gominho que tem 2 fica somente com 1. Ignoro, né, o ponto que vem a seguir e vou para o próximo gominho, onde eu trabalho 2 pontos no gominho. Neste caso, são os 2 feitos por trás. E para encerrar a sequência de 5, o meu último gominho, aonde eu tenho 2 pontos e desta vez feitos pela frente. Perceba então que eu tenho 2 sequências completas. E assim é que eu vou continuar nesta carreira por completo. Uma vez tendo alcançado a circunferência que a gente deseja, a gente para de fazer diminuições. Então, aqui no meu caso, com 3 carreiras de diminuições, eu já alcancei o que eu precisava.
A minha próxima carreira é feita todinha em ponto baixo. Então, basicamente, o que eu faço é uma corrente para me dar a altura. E, minha gente, eu vou trabalhar sempre entre um pontinho e outro. Então, nesse intervalo, eu passo a minha agulha e eu faço um ponto baixo. No próximo intervalo, passo a agulha e ponto baixo. No próximo intervalo, ponto baixo. E assim, sucessivamente, eu vou fazendo um ponto baixo para o que é, basicamente, né, um ponto de base. Só que eu não trabalho exatamente sobre o ponto, eu trabalho entre o intervalo de um ponto e outro. Então, fica bem mais prático de eu não perder a quantidade de pontos, ainda mais se a gente levar em consideração que o cabo é fininho e o espaço fica bem pequenininho também, tá? E eu vou trabalhar desta forma aqui o meu contorno por completo e depois eu volto, porque nós vamos fazer então, na próxima carreira, a última carreira desta etapa e que é também a carreira de acabamento. Chegamos ao final da carreira, então a gente passa a agulha pelo primeiro ponto, puxa a laçadinha e já arremata. Com o ponto baixíssimo, a gente encerra esta carreira. Na continuidade, o que nós vamos fazer é trabalhar pontos baixos e pontos picôs. Então, uma corrente para iniciar a próxima carreira e sobre o ponto baixo da carreira anterior, eu faço um novo ponto baixo. Eu faço uma, 2 e 3 correntes e, minha gente, eu gosto de travar o picô da seguinte forma. Vamos trazer aqui a imagem? Olha lá. É assim, olha, você passa a agulha no ponto baixo da base, aonde você pega a alcinha que fecha o ponto e a alcinha lateral do ponto. Puxa a laçadinha e já arremata. É tudo muito pequenininho e é tudo bem trabalhoso de ser feito justamente por ser tão pequeno. Então, peraí que pra gente arrematar eu preciso fazer o giro. Aí, olha lá, tá? Então, arrematei o meu picôzinho, é mínimo, tá vendo que é mínimo? Pulo um ponto de base e no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Olha lá o tamanho do trequinho. No próximo ponto, eu faço um novo ponto baixo. Novamente, 3 correntes. 1, 2 e 3. E mais uma vez, olha, pega a alcinha que fecha o ponto e pega a alcinha lateral do ponto baixo. Puxa a laçada para fora e aqui você já arremata. Aqui, olha, quis desfazer o cabo. Então, eu venho aqui e abraço novamente o cabo do jeitinho certo. Tô abrindo ele para eu conseguir encontrar, ó, tá? E aí, veja, pula um ponto de base no próximo ponto, ponto baixo. Olha lá. Mais uma vez, ó, a gente faz o ponto baixo no próximo ponto, né? Faz lá 1, 2, 3 correntes, pega a alça que fecha e pega a alça lateral, puxa a laçada e já arremata. Pula um ponto de base no próximo ponto, ponto baixo, e aí a gente tem, veja, a sequência acontecendo, percebem? Vamos lá então? É o contorno da carreira por completo desta forma. E aí, minha gente, uma vez tendo chegado ao final, olha, este é o resultado que a gente deve obter. Lembrando que aqui para mim, né, com 3 carreiras de diminuição, eu já obtive a circunferência que eu precisava, tá joia? Bom, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa que vocês viram aqui, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, então eu vou reproduzir na parte de cima, que é onde passa aqui o pescoço, tá bom? Bem, uma vez que eu tenha feito esta etapa, aí eu terei encerrado. Então, vou tecer este pedacinho e eu vou mostrar para vocês depois ela toda pronta, vestida no manequim. E agora, então, nós temos a ideia
da peça totalmente tecida, com todos os acabamentos, e vocês conseguem observar como que ela vai ficar no corpo. Bom, eu aqui torcendo para que vocês tenham gostado, para que vocês teçam e, é claro, aguardo vocês na nossa próxima aula. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam a nossa fanpage, sigam o nosso Instagram e, se você tiver Android, instale o nosso app.